Olá, boa tarde. Hoje é dia 29 de agosto de 2018. No ar mais um programa F5 aqui pelo Infomoney TV e hoje também ao vivo pelo Facebook do Infomoney. Hoje com uma novidade, hein? Uma novidade, assim, a volta do meu parceiro Gustavo Cunha. Fala aí, boa tarde, Gustavo. Se apresenta, conta para o pessoal de onde você está falando hoje. Boa, obrigado, Arthur. Estou falando agora diretamente da Europa, do Porto, aqui em Portugal. E agora o programa nosso vai ganhar um panorama mais internacional, né? Então nós vamos agora não só falar de inovações aí no Brasil, mas trazer também inovações que estão ocorrendo aqui na Europa também. Então vai ficar uma coisa bem legal, tem muita novidade vindo aí para frente, né? Mas conta um pouquinho pra gente quem que a gente vai falar hoje. Muito bom. Primeiro, seja bem-vindo de volta e traga bastante aí ares da Europa para a inovação. Hoje é o seguinte, o programa F5 vai além da inovação. E quem te leva até lá é o Gil Giardelli. Gil, te apresentar é difícil, cara. Você é autor, você é palestrante, você é professor, você é pesquisador. Se apresenta, se define, tenta se definir pra gente. Eu sou uma pessoa que primeiro eu comecei aí no começo desse boom da internet a estudar essa economia digital. Agora já estou transitando pelos estudos de futuro. Dou aula em várias escolas de negócios do Brasil e do mundo. Comecei vários cursos pioneiros aqui no Brasil. Acho que, primeiro de tudo, eu sou um professor. Sim. E um curioso dessa transformação radical que nós estamos passando. Eu fui seu aluno na ESPM no começo do ano passado, né? O Gil, esse programa ele chama F5 porque a ideia é o refresh, né? Dar um F5 para atualizar. E você é o cara que sempre me atualiza. Desde 2012, com o seu livro Você é o que você compartilha, aquele livro para mim já foi sempre essa sensação de, putz, eu pego isso aqui e me atualizo. Quanta coisa que está acontecendo que eu não sabia e o Gil está lá atualizando as pessoas, né? Eu estava folheando de novo o livro, o trabalho que deve ter dado aquele monte de QR Code, que em 2012 muita gente nem sabia o que era. E hoje QR Code é um negócio espalhado pelo mundo, aí, principalmente no mundo financeiro, né? Na verdade, quando nós lançamos aquele livro, são mais de 250 QR Codes, e a discussão era assim, as pessoas têm acesso a QR Code? Não, mas elas vão ter, né? Então, eu sempre achei que esse pioneirismo, essa parte de pensar no futuro era importante para o Brasil. O novo agora, que sai no finalzinho desse ano, ele vai vir aí com realidade virtual dentro das páginas. Nossa, então, uma nova fase. Sempre à frente, né? Conta pra gente, quando eu falo, olha, hoje a gente vai além da inovação. Então esse é um programa que tem que falar de inovação, a gente já está próximo do 30º programa, falando de muita coisa, e você de fato começou a olhar para além da inovação, esse é o nome do seu curso mais recente, inclusive. O que tem além da inovação? O que você está enxergando para trazer pra gente? Na verdade, todo mundo que nós criamos pós-Segunda Guerra Mundial, OMC, Organização Mundial de Saúde, Acordo da Basileia, ela está sendo colocado em discussão. Aquelas respostas que nós tínhamos antigamente já não cabem mais nessa nova era. Sim. Se a gente for para a área dos negócios, quase tudo que nós ensinamos nas cadeiras de administração são processos que são pessoas que têm que pensar, colocar no panteão dos gênios do século XX, mas já não cabem mais. Uhum. Se a gente for um pouquinho mais atrás na economia, por exemplo, a riqueza das nações de Adam Smith, que é o que trouxe o mundo até aqui, ele é, enfim, fundamental, fabuloso, mas já não consegue mais responder essa nova era. Por exemplo, quando nós temos um lugar onde a produção de grandes marcas globais começam a ser feitas em fábricas em alto mar, em fábricas navio. Aí a discussão que se tem, para quem que está se pagando imposto? Sim. E aí, muitas dessas empresas estão respondendo. É como jogos em alto mar. Não tem imposto para eles, porque haverá para nós. Então, eu acredito que a gente está vivendo um futuro muito mais inteligente, mas esses próximos 30 anos eles serão doloridos. Muita mudança. Deixa eu aproveitar, até pegar um gancho aqui no que você está comentando, Gil. Porque assim, isso afeta as empresas, mas afeta os estados também, né? E você vê algumas iniciativas de alguns estados, mas parece que à frente em relação a isso. Tem uma regra, já tem alguma coisa mais que você vê assim, que esses estados estão indo por esse lado, isso provavelmente vai trazer uma coisa melhor para frente, ou ainda está muito em teste, cada um fazendo o seu teste? Na verdade, você já tem hoje algumas nações que estão à frente do seu tempo, que já lançaram documentos que seriam documentos que colocam o que seria chamado da economia da inteligência artificial.
Realmente a inteligência artificial está mudando todas as formas de governo, de educação, de economia, né? Quando a gente sai um pouquinho do conceito de economia da inteligência artificial, blockchain, por exemplo, ele pode ser o fim do Estado-nação. Ele pode ser um conceito onde você vai ter que rediscutir sobre qual é o conceito desse Estado-nação. A educação, da forma como é concebida até hoje, o espaço concreto e a aula cronometrada já não cabe mais, né? A democracia, que eu prezo muito, eu acho que a coisa é o melhor que nós temos hoje, infelizmente ela está sendo completamente, ela está se destroçando no mundo inteiro. E aí eu acho que vale muito a pena, depois pode colocar no site, por exemplo, o documento que leva a República da França nesse conceito da economia da inteligência artificial, lançado pelo presidente Macron no começo do ano. É o documento dos governos chineses, né? Depois eu posso falar um pouquinho da China, que eu vi lá agora. E são ainda só 12 países que pensaram nesse conceito de futuro. E apesar da China estar dando saltos na inteligência artificial, quem pensou primeiro nisso, nessa nova estrutura da economia da inteligência artificial, foi os Estados Unidos, num documento que quem quiser o acesso, em 2015. 2015. A gente está falando de uma fronteira muito nova. Realmente. E o outro ponto que muitas empresas estão falando do mundo VUCA, né? Uhum. Seria volátil, incerto, complexo e ambíguo. O grupo que eu faço parte, ligado à Federação dos Estudos de Futuro, já acredita que o mundo VUCA acabou. A gente acelerou de um jeito que a gente está no que é chamado hoje de tempos pós-normal. Esse tempo pós-normal traz muitas contradições, muita complexidade e muito caos. E isso está sendo um desafio para todas as áreas da humanidade. Mais volatilidade do que o mundo VUCA que ficou para trás, então. Muito mais, e muito mais aceleração, e muito mais mudança, e aqueles países que realmente não prestarem atenção nisso, tende a ficar... porque você ficar longe da corrida da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial te trazia consequências sérias. Uhum. Mas agora ficar longe da quarta revolução industrial, as consequências ainda não dá para mensurar qual vai ser o impacto disso na economia. Ela é muito mais rápida, né? Ou todo mundo pelo menos tenta começar alguma coisa nesse caminho, ou realmente vai ficar para trás de uma maneira muito rápida. Se a gente pegar a escola dos economistas, né, Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, não sei como vocês preferirem, ele já falava em 1942 da destruição criativa. Uhum. Ele falava que se você não tivesse pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, em qualquer área, seja de governo, de empresas, de educação, alguém faria isso por você. Quando ele fez esse livro em 1942, ele acreditava que esses ciclos eram ciclos de 100 anos. Depois ele corrigiu para 50 anos e hoje a gente está vivendo com uma perspectiva de barbatana de tubarão. Em um ano, quase tudo que você imaginou, você vai ter alguém no mundo que vai colocar isso para funcionar. E aí não é mais o maior comendo o menor, é o mais rápido, deixando os lentos para trás. E aí nesse cenário, a parte das pessoas também é um problema gigante, né? Porque assim, eu vejo assim, a parte dos estados, a parte das empresas, mas ao mesmo tempo você tem pessoas desse mundo, que certamente você está em contato com todos, que causam uma ansiedade muito grande, né? Porque tudo é para onde, tudo está acabando. Como é que adapta isso? Nós temos aí dois fatores que são, dois processos que são bem complexos. Primeiro, o desemprego tecnológico e uma sociedade com menos trabalho. Isso em qualquer área, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, na área de negócios, já tem uma empresa muito grande na Ásia que ela tem 5 conselheiros. Só que um dos conselheiros é uma máquina de inteligência artificial. Nossa, que interessante. E esse 5º conselheiro, ele está dando ideias e recomendações quase que de 100% de assertividade. Então, quer dizer, a gente já está com desemprego tecnológico nos conselheiros de grandes empresas. Uhum. Se você pegar isso ainda mais, digamos, em outras hierarquias inferiores, o desemprego, então, está sendo gigantesco. Isso vai acontecer com o motorista de ônibus, de táxi, de médicos, de advogados. Vai ser todas as cadeias. Então, como a gente faz essa transição nos próximos 30 anos? Por outro lado, aqueles que estão trabalhando e estão na alta produção, eu fui estudar, até a década de 80, um executivo, ele tinha um ambiente complexo a cada 10 anos para enfrentar. Na década de 90, 2 ambientes complexos a cada 5 anos. E hoje existem empresas que estão vivendo aproximadamente 20 ambientes complexos, que vai desde transformação digital, novos concorrentes, mudança de liderança, 4ª revolução industrial. Então, hoje, além das pessoas que estão preocupadas com manter seu emprego, tem aquelas que precisam ficar preocupadas em como se manter atualizada nesse novo mundo.
Então, mas ao mesmo tempo que tem uma destruição de empregos do passado ou estáticos, vai ter um reemprego aí, vai ter uma criação. Você fala mais em abundância do que no contrário, na verdade, o que a gente deve enxergar para esse futuro aí? Não, abundância, e a verdade está sobrando emprego de alta capacidade tecnológica, inovadora. Vamos dar aqui só um exemplo aproximado. Eu tive num evento agora de tecnologia. Para uma determinada profissão, hoje o Brasil tem um déficit que é mensurado entre 300 mil e 600 mil pessoas. Se a gente tivesse essas 300 mil e 600 mil pessoas formadas, elas teriam emprego na mesma hora. Então, o que está acontecendo? Todos os documentos, especialmente o documento, eu vou pegar o documento mais pé no chão, que foi de um consultor do Federal Reserve americano. Ele disse que cada emprego que está sendo fechado pela ruptura digital, em média você está abrindo quase 2,6 novos. Que interessante. Você tem aí a escola europeia que diz que está se criando um fator de inovador numa economia, quando ela se torna inovadora, é um fator de 6 vezes, você aumenta a economia em 6 vezes. Então a abundância chegou. Qual é o problema? Não está dando tempo para a academia, para as instituições, para os países prepararem as pessoas nessa transição. Porque aquilo que a gente falou no começo é tão rápido que... vamos pegar aqui numa área que eu estudo bastante. Você precisava muito, há um ano atrás, de profissionais de Big Data. Continua precisando. Mas agora você tem vagas, por exemplo, de terapeutas para inteligência artificial. Então, assim, como que se cria essas profissões? Como que a gente faz esse mundo realmente... as pessoas preparadas para esses novos empregos? Esse mundo não é beta? Ele não vai na tentativa e erro? O terapeuta de hoje ele não pode tentar ser o terapeuta digital de amanhã ou não dá tempo? Não, eu acho que tudo dá tempo. Eu acho que a gente precisa... eu acho que o maior desafio nosso é quando você tem um momento de uma mudança de era, não é uma era de mudança, a gente está mudando de era. Quando você tem essa mudança de era, você tende a criar em grande parte das pessoas o que a gente chama de inércia pessoal. A pessoa fica está acontecendo tanta coisa que eu não estou dando tempo de entender. E aí a pessoa tenta paralisar, ou tenta defender o seu emprego, ou tenta até, de uma certa forma, a gente está vivendo esse pêndulo no mundo, ele fica muito mais, digamos, tradicionalista, ele quer voltar ao passado, ele quer voltar ao mundo que não volta mais. Então, quando a gente falava, parece até uma frase bobinha, mas o mundo muda radicalmente todo dia. E isso daí, antes ele mudava radicalmente a cada século, né? Depois a cada 10 anos, e agora é todo dia. E nesse sentido, Gil, como é que você comentou um pouquinho, tem algumas profissões que estão sendo criadas e tudo, né? E que depende do fator de inovação de onde você está, você até vai criar mais empregos do que destruir, né? Como que qual é o caminho para as pessoas se renovarem, se adaptarem, se ajustarem? Esse novo mundo tem um caminho só ou é uma coisa mais aberta? Eu acho que tem dois... Começamos por 2 fatores. Primeiro, assistir o F5, né? Se atualizar. Aqui o bordão é o seguinte, é F5 ou Ctrl-Alt-Del. Quem está assistindo aqui escolhe. Ou se atualiza ou é Ctrl-Alt-Del. Vai dar pau. E eu acho que esse é o grande ponto. A gente precisa cultivar uma habilidade do século XXI que muitas vezes a gente se esquece, que é a habilidade da curiosidade, que é a habilidade da criatividade. E com o passar do tempo, os profissionais, pelo embrulhar da vida, pelo embrulhar do dia a dia, pela gestão do ai meu Deus, isso é para ontem, acabam deixando abrem mão da criatividade e da curiosidade. Deixam de ler bons livros, deixam de estudar durante toda a vida. Eu não estou falando de estudar no sentido de fazer várias faculdades, mas de todo dia, como a gente tem o hábito de tecnicamente tomar banho todos os dias, se alimentar todo dia, também aprender algo todo dia. Ouvir um podcast, assistir um programa como o F5, que vai ficar gravado, a pessoa pode assistir quando quiser, enfim. Isso tudo já são pílulas de conhecimento disponíveis em abundância. Né? Mas qual é o grande ponto? Em Stanford, quando eu fui fazer os meus estudos lá, eu conheci um laboratório de captologia. Captologia já tem há muito tempo essa ciência, mas agora ela diz assim, primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. São profissionais de alta patente de estudos humanos e estudos da tecnologia que tentam fazer com que você fique mais tempo olhando para o seu celular. Qual o problema disso? Hoje, em média, uma pessoa com o celular no bolso tem 120 nanotédios por dia. Essa pessoa, o cérebro já está provando que ele demora, depois que você deixar de olhar o seu celular, dessas 120 interrupções, ele demora de 60 a 120 segundos para entender o que você estava fazendo.
Então, assim, some 120 nanostédios, mais 60 segundos, mais desconte o tempo que você dorme. A grande questão é que está faltando tempo para a gente fazer coisas que realmente são relevantes. E aí eu acho que está na hora da gente sair dessa infância digital e começar a ter 15 minutos para escutar um podcast ou um vídeo no site de compartilhamento de vídeos. Acho que isso é importante. A gente tem que colocar na sociedade que o estudar ele é importante e ele pode ser feito em qualquer lugar. Muito bom. Deixa eu só pegar um gancho aí que você comentou no começo que você teve na China recentemente, né? A China, de tudo que eu já estudei, que eu tive, é um dos polos importantes de inovação aí do mundo, né? Conta um pouquinho pra gente o que você viu lá, o que está diferente, o que é diferente lá do que a gente tem aí no Brasil. Vou começar, existe uma cidade que é Shenzhen, que hoje é a cidade onde nasceu Alibaba, nasceu aquela fábrica de drones DJ, enfim, ela é hoje a grande fábrica do mundo realmente. As grandes marcas de eletroeletrônicos estão lá. E imagine que em 1979 ela era uma vila de pescadores bem pequenininha e o governo chinês escolheu, em 1979, abrir ali a primeira área de economia do futuro. O resumo da história é que eles aumentaram a população em 3.000%, a economia em mais de 9.000%. Hoje aquela Baía da inovação, que é ali Hong Kong, Macau e Shenzhen, é grande parte da inovação asiática. É uma abundância como eu nunca vi. Eu esperava ver uma cidade que era uma cidade extremamente poluída, mas ela é uma cidade que talvez uma das cidades que eu visitei no mundo com mais árvores que eu vi. O congestionamento quase zero. É uma cidade inteligente do século XXI. Para você ter uma ideia, essa cidade tem mais de 60 arranha-céus com mais de 300 metros de altura. 300 metros chega realmente à nuvem. E aí as pessoas ali estão trabalhando com muita segurança, com muita confiança, pessoas do mundo inteiro. E o que é mais interessante, se lá na década de 80 eles foram os copiadores do mundo, agora o projeto deles é serem a Milão global. Ou seja, o design, o projeto especial, as incubadoras estão em todos os lugares, as startups. E aí num debate que eu vi, aí saindo um pouco de Shenzhen e indo para Macau, para Hong Kong, eu vi uma pessoa falando assim, os Estados Unidos está sendo ultrapassado porque nós chineses estamos trabalhando com muita determinação para ser o grande líder dessa economia da inteligência artificial. E o que eu mais vi ali foram empreendedores tendo orgulho de ser chineses. Aquilo foi fantástico. Acho que é uma nova forma da gente enxergar o mundo. E eu que tinha uma série de conceitos pré-estabelecidos da China, 99% deles foram totalmente desconstruídos, porque é uma nação muito compartilhada, muito humana e muito sem poluição, enfim. Foi muito bacana ter conhecido. Um projeto de longo prazo. E aí, trazendo para o Brasil, como que você vê o Brasil nesse processo? Eu fui analisar a proposta de todos os candidatos à presidência, né, presidenciáveis, e eu fiquei muito espantado que nenhum deles fala sobre essa nova economia da inovação, ou se desse uns passos atrás a economia digital, a economia circular. Né? Eu vi um país que hoje ele está discutindo ainda coisas que deveriam ter ficado talvez no século XIX. Eu entendo que tem coisas que são fundamentais, são básicas para a humanidade, para um país, como educação, saúde, segurança. Eu acho que isso tem que se discutir, mas não é só isso. Os empregos do futuro, a economia do futuro, ela tem que ser discutida por um presidenciável. Talvez isso ajude a resolver essas coisas que ficaram no passado, né? Pode ter uma tecnologia que resolva mais facilmente o nosso problema de saneamento básico, por exemplo. Enfim, tem que olhar para frente também, né? Vamos voltar para a China. Né? A China está usando inteligência artificial para escanear todos os 1 bilhão e 400 milhões de chineses e qualquer pessoa que visite eles. Você pode entender que aquilo pode ser uma grande arma do governo. Mas o que eu percebi dos chineses é que eles estão entendendo que agora a segurança, os níveis de qualquer tipo de crime caíram quase a zero. Porque se você fizer alguma coisa errada numa rua, vão te encontrar em qualquer lugar. Eu acho que a gente vai ter que entender, talvez abrir mão um pouco da nossa privacidade, mas também ter uma sociedade mais, digamos, segura. Existe ali em Xangai, um lugar na beira do rio que chama Bondi. E todo dia imagina que acontece como se fosse uma festa de Ano Novo da praia de Copacabana. O que é impressionante,
São milhares de pessoas que vão todos os dias ali ver os fogos de artifícios eletrônicos, porque eles são nos grandes prédios, nos arranha-céus, e a hora que eles vão embora, não existe nenhuma sujeira, um papelzinho fora do lugar. Eu acho que isso faz parte de um amadurecimento da sociedade. Então é possível a gente tratar de problemas que são essenciais, como segurança, saúde, mas também eu acho que a gente tem que se dedicar a estudos do futuro. E aí, só para colocar uma observação, o Brasil é a única das 20 economias que não tem uma cadeira de futuro ligado à presidência da República. Aqueles documentos que eu falei sobre o pensamento de futuro de uma nação foram preparados por especialistas disso. E eu acho que o Brasil precisa começar a ter essa cadeira de estudos do futuro. Até em Brasília eu tive um debate com um alto funcionário do Ministério da Fazenda. Ele falou assim, não, mas nós fazemos isso. Eu falei, olha, eu imagino até que vocês tentem, mas quase tudo que vocês estão pensando são pensamentos para 4 anos, às vezes 2 anos, dependendo do que acontecer no meio do caminho. Não é um projeto de longo prazo como você vê na China, né? Gustavo, então, com o tempo aqui estourado, mais alguma coisa daí? Tinha mais uma perguntinha só. Gil, você falou um pouquinho dos candidatos aí que não tem essa parte de... Muitos até não estão preocupados, não tem nada sobre inovação, sobre essa nova economia, né? Eu posso entender disso daí que assim, esse negócio também parou de ser um negócio progressivo também, né? Porque você vai ter que passar por todos os pontos, né? Como está sendo um negócio mais exponencial, você já pode pular algumas coisas e já ir direto lá na frente. Tá certo eu falar isso ou você acha que deveria passar por todos os passos aí, como se fosse uma revolução industrial mesmo, né? Mas passo a passo. Não, tem países que estão dando saltos. Se eu pegar, né, desculpa até ser repetitivo, mas os chineses eles não tiveram a era do PC, dos computadores, e eles caíram direto na era dos celulares. Eles não tiveram um serviço de bancarização que colocasse aqueles 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Hoje a bancarização é pelo celular, não por cartões de plástico. Então, alguns países estão conseguindo dar esse salto. Botsuana, na África, é um país que não passou pela primeira revolução industrial, pela segunda nem pela terceira, mas na quarta está conseguindo se colocar, não como um líder, mas como um player considerável. Então eu acho que o Brasil vai ter que dar esses saltos, né? Tá dando saltos, por exemplo, ontem eu acompanhei um debate sobre a produção de energia feitas de resíduos, né? De lixo, etc. E o Brasil, apesar de não ter marcos regulatórios, apesar de não ter uma série de ferramentas, os empreendedores, os empresários estão fazendo uma revolução. E o ano que vem o Brasil vai ser um dos líderes de produção dessa energia limpa, né? A gente já tem a energia feita sem contar as nossas hidrelétricas. Então eu acho que tem uma força, e eu sou muito otimista, sou um tecno-otimista, que o Brasil consegue dar esses saltos, não pelo governo, pela genialidade dos profissionais que a gente tem nesse Brasil. Tá em tempo de apertar o F5, né, Gil? Tá em tempo, dá tempo. Para finalizar, tem na cabeça a data de um próximo curso, ou então como que as pessoas se atualizam, te encontram, tem o seu site, como que faz para saber onde te encontrar? Meu próximo curso agora vai ser na Universidade de Londres, então fica um pouquinho na Imperial College, em outubro. Eu posso ir. Está convidadíssimo. Vai ser na segunda semana de outubro, lá na Imperial College. Eu todo ano levo 100 executivos para estudarem fora do Brasil. Primeiro ano eu levei eles para Stanford, segundo ano para o MIT, e agora estou levando eles para a Imperial College, que são pessoas que são muito, enfim, têm grande parte do nosso PIB, e são pessoas que têm que ter decisões de futuro. E é muito bacana levar eles uma semana para estudar. Mas você pode me seguir ali, tudo é Gil Giardelli, no Instagram, meu site gilgiardelli.com.br, e também meu programa na rádio. News. Que aí você pode entrar pela bandnewsfm.com.br ou revoluçãobandnews.com.br. Muito bom. Gil, obrigado. Obrigado. Ainda bem que deu certo, vamos marcar uma próxima já, hein? É um prazer. Valeu para você, ó. Muito bom ter a sua companhia, muito bom ter a volta da companhia do Gustavo. E a gente se vê semana que vem, quarta-feira tem mais inovação aqui. Um grande abraço.